O Internacional tem até 5 desfalques para a partida de logo mais diante do Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil. Em contrapartida, 4 grandes novidades devem reforçar o elenco do técnico Darko Cudê para a partida diante do time carioca. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter. Antes da gente avançar nessas pautas coloradas, eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe teu like. Vem comigo nesse conteúdo de Inter, o Colorado, que vem de uma grande vitória nas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. Eliminou no último fim de semana no estádio Beira-Rio o São Luís de Juí por 3-0 e agora tem como próximo adversário Juventude no próximo domingo às 4 horas da tarde no Alfredo Jaconi. O Colorado que agora virou sua chave para a Copa do Brasil e tem para essa partida aí até 5 jogadores como desfalques aí para essa partida do Colorado diante do time do Nova Iguaçu. Eu quero começar pela zaga. O zagueiro lá barra lateral direito, Igor Gomes, ficou em Porto Alegre logo após ganhar a chance como titular na vitória colorada diante do São Luís de Juí. Inclusive o jogador marcou um dos gols da vitória do Internacional sobre o time gaúcho. O zagueiro aí sentiu o posterior da coxa direita, foi substituído pelo Robert Renan, de justificativa pela escalação do Igor Gomes pelo técnico Eduardo Cudê, era que para o jogador ganhasse minutagem, até porque ele fez bons treinos, se escalou e ganhou minutagem, porém teve esse azar, sentiu o posterior da coxa direita e ficou em Porto Alegre fazendo aí um tratamento para melhorar desse desconforto. O outro jogador que ficou em Porto Alegre é o Thiago Maia. Thiago Maia, que foi apresentado aí nesses últimos dias, e o próprio jogador revelou que ainda não estava aí em sua plena forma física e também técnica por falta de ritmo de jogo. Lá no Rio de Janeiro ele estava treinando em separado, atuou apenas uma vez nessa temporada, enquanto o time profissional estava fazendo pré-temporada do Flamengo, estava fazendo uma pré-temporada fora do país. O jogador ficou no Rio de Janeiro, até fez uma partida com o time B, time reserva aí do Flamengo, no Campeonato Carioca, porém estava treinando separado e a parte de ritmo de jogo é o que está pegando mais para ele. O próprio Thiago Maia falou isso em entrevista de apresentação oficial na sala de imprensa do Internacional. Então o Colorado achou por um bem melhor deixar o jogador em Porto Alegre para adquirir uma melhor forma física e também de ritmo de jogo. O outro que ficou em Porto Alegre é o Sérgio Rocher. Mano, até o Rochão tava nem jogando e não treinou ainda nessa temporada. Informação do pessoal da Revista Colorada é que o Sérgio Rocher já está 100% recuperado da sua lesão na costela, já está inclusive treinando com os demais goleiros do Internacional, porém a questão de ritmo de jogo é um impeditivo para que o jogador possa aí estrear com a camisa colorada. E o Inter tem a ideia nos bastidores, caso o Inter avance para a final do Campeonato Gaúcho, que Sérgio Rocher deve de voltar aí a vestir a camisa colorada de forma titular no gol do Internacional. Então, esses 3 desfalques por parte do Internacional. Os outros 2 não são muito desfalques, são mais uma situação de escolha técnica do Internacional. Eu estou falando de Carlos de Pena e Gabriel Rufi. O Internacional, de forma oficial, anunciou que ambos os jogadores não fazem mais parte dos planos do Internacional. Ambos jogadores treinam em separado, em turnos inversos do time profissional. Então, esses 2 jogadores aí ficam de fora também da partida, também da lista de relacionados. As novidades ficam por conta de Rafael Borré e Fernando Enervalença e Gabriel Mercado. O zagueiro argentino Gabriel Mercado estava se recuperando recentemente de uma lesão no joelho direito, uma dor no joelho direito, onde ele sofreu um embate no jogo contra o Novo Hamburgo ainda na primeira fase do Campeonato Gaúcho, ficou de fora das últimas partidas, voltou a ser relacionado e deve ser uma grande novidade para a partida. Não deve começar jogando, mas tem expectativa para estar aí no banco de reservas do Colorado. Os outros jogadores são o Ener Valencia, jogador equatoriano que até entrou em campo, marcou gol na vitória colorada diante do São Luís de Juí. Ele saiu mais cedo do treinamento dessa semana, não foi dito pelo Internacional, não foi informado pelo Colorado a razão porque o Ener Valencia saiu mais cedo do treinamento. Se tinha uma expectativa que ainda fosse a questão de dores, se tinha algum desconforto no tornozelo direito, em razão daquele carrinho que o Fabrício Augusto deu nele no aquecimento ainda para o Clássico Grenal na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o jogador foi relacionado e apareceu até ontem aí, dando autógrafo, tirando foto, na recepção da torcida colorada lá em Brasília, onde o Internacional chegou ontem à noite lá em Brasília.
Então, o Ener Valencia deve ser o jogador titular no ataque colorado. As outras duas grandes novidades ficam por conta do meia Fernando, volante Fernando e também do atacante Rafael Borré. Ambos jogadores aí estão na lista de relacionados, não devem começar a partida, mas o Internacional tirou toda aquela dúvida com a CBF, com a Copa do Brasil, em questão do regulamento, pois ambos jogadores não tinham sido aí colocados no bid a tempo antes da rodada começar, e tem um artigo ali, um inciso da Copa do Brasil, que diz que o jogador não pode aí atuar se não tiver sido colocado no bid antes da rodada que tiver rolando tivesse começado, mas o Internacional essa questão não tinha ficado bem clara, realmente esse artigo não deixa tão claro essa situação, o Inter tirou essa dúvida, quis aí um pronunciamento de tirar uma dúvida de forma oficial da CBF, da Copa do Brasil, conseguiu, e de forma oficial os jogadores podem atuar, mas não devem começar jogando. Provável escalação deve ter Antony, Fabrício Bustos, Vitão, Robert Renan, o mercado, acredito que Robert Renan, René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia, com Fernando e Rafael Borré sendo aí as grandes boas novidades por parte do Colorado. Tu gostou dessas prováveis escalação do Internacional? Tu gostou dessa volta do Sérgio Rocher, Gabriel Rufi e Carlos De Pena? Tu acha que foi uma boa por parte do Internacional ter deixado os jogadores fora dos planos do Colorado? E o Inter que recebeu uma boa notícia, né? Alexander Bernabé, jogador uruguai, começou no Lanús, estava lá jogando no Celtic da Escócia, jogador que perdeu uma conexão da Escócia para a Holanda, acabou trazendo a sua chegada em Porto Alegre. O próprio Internacional anunciou ontem a chegada do jogador que já vai ser integrado com o time profissional para começar os treinamentos nessa semana para estar à disposição do Internacional. É outro que não pode jogar o gauchão, não foi inscrito a tempo, inscrição que acabou no último dia 16 do mês passado, então só deve estar à disposição para a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Logo após a partida do Colorado na segunda fase, jogo único, o empate não serve, o empate vai para os pênaltis e o Internacional tem que vencer essa partida para avançar na competição. E o time do Nova Iguaçu, que tem na direção do time carioca o Andrezinho, ex-jogador do Internacional, que já pronunciou que o grande foco do time carioca é o campeonato, é a semifinal do campeonato carioca. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o like logo após o jogo do Colorado na segunda fase da Copa do Brasil, uma live repercutindo, se Deus quiser, uma vitória e uma classificação colorada. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau, tchau. Tchau!